É um caminho sem volta. A inteligência artificial está cada vez mais presente em nossas vidas, mudando vários aspectos dela, e isso só aumentará. Mas o que define esse tipo de inteligência? Qual é a filosofia por trás da IA? E o que podemos aprender com ela? Bora ver isso. Bem-vindo ao Expondo os Dados. Eu sou Caio Bastos. A inteligência artificial tem sido cada vez mais usada em diversas áreas para realizar tarefas diversas, como reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, sistemas de recomendação e muito mais. E apesar de tudo isso representar novidades incríveis, com um potencial absurdo que nós não sabemos até onde vai, a IA tem seus princípios fundamentados em conceitos muito antigos. Há toda uma base filosófica que nos ajuda a entender como ela funciona e também a tentar fazer projeções de como ela irá evoluir e quais serão os seus papéis na nossa sociedade daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos. E também nos ajuda a questionar sobre até que ponto as IAs são seres realmente inteligentes. Se é possível ou não produzir inteligência em um ser que não seja biológico. Mas o que com certeza é possível é esse canal crescer com a sua ajuda, com seu like, para que a IA do YouTube divulgue mais o vídeo e mais pessoas possam vê-lo. Assim, elas ficarão por dentro desse assunto importantíssimo. É para isso que fazemos esse conteúdo, com todo o nosso carinho. A IA e seus tais algoritmos foram baseados em fundamentos concebidos há mais de 2000 anos, mais especificamente na Grécia Antiga, e mais especificamente ainda, nas ideias do filósofo Aristóteles, que foi o autor dos primeiros trabalhos sobre lógica, que é um conceito fundamental para a IA. Através dela, Aristóteles foi capaz de sistematizar a forma como nós pensamos e também a forma como nós nos comunicamos. Sua obra é muito vasta e é até complicado de resumi-la aqui. O importante é entender que a lógica serve como um auxílio às áreas de conhecimento, já que ela olha exclusivamente para o pensamento. Pense em algumas áreas do conhecimento. O direito, por exemplo, olha para as leis, a medicina olha para as doenças, para o corpo humano, a sociologia olha para as relações sociais e por aí vai. Isso são os conteúdos das áreas, e a lógica serve justamente para elas se estruturarem e se orientarem em seus conteúdos. Através da lógica, um médico pode, por exemplo, ter o seguinte raciocínio: virose causa sintomas como febre, dor no corpo, cansaço e náuseas. Um paciente sentindo febre, dor no corpo, náuseas e cansaço acabou de chegar. Logo, ele deve estar com virose. Esta capacidade de estruturar conteúdos pela lógica foi nomeado por Aristóteles de silogismo científico. É aí que os algoritmos entram com maestria, praticando tarefas de maneira incrível, a ponto de substituir as pessoas. Na área médica, por exemplo, cada vez mais se usa reconhecimento de imagens para ajudar a diagnosticar doenças, e os resultados têm sido mais confiáveis até que os dos próprios médicos. Isso acontece pois é muito fácil para o algoritmo identificar padrões nesse tipo de atividade, ainda mais com a quantidade de dados que nós temos atualmente. A estrutura desses conteúdos deixa muito rastro, sendo muito fácil, por exemplo, pesquisar o histórico de diagnóstico de certas doenças e achar padrões nisso, fazendo com que o algoritmo se torne mestre em dar esse tipo de diagnóstico em casos futuros. Então, ao invés de se debruçar em decorar conteúdos, as pessoas deveriam se dedicar mais tempo a atividades que exigem um maior senso crítico, uma maior capacidade criativa, uma maior capacidade de convencimento, enfim, atividades mais difíceis de serem previstas, como, por exemplo, ter um insight de negócio. Ainda não temos algoritmos capazes de pensar em ideias de negócios, como, por exemplo, abrir uma empresa como a Netflix. O empreendedorismo digital tem se mostrado uma alternativa cada vez melhor para as pessoas, em especial em um mundo que tende a ser cada vez mais dominado pela IA. É melhor usá-las a seu favor do que ser substituído por elas.
Se você se interessa pelo assunto, há uma dica bem valiosa no primeiro link da descrição. Confere lá. Bom, esses fatos levam a algumas questões. Apenas prever padrões faz da IA inteligente realmente? Afinal, é possível reproduzir inteligência em seres não biológicos? Mas a principal delas é: o que é realmente inteligência? E no fundo, todas as outras questões giram em torno disso. Bom, há muita discussão em torno disso, e não parece haver uma resposta definitiva. Mas há uma definição muito famosa, proposta por Alan Turing, considerado o pai da ciência da computação e da inteligência artificial, e que ficou famoso pelos seus feitos na Segunda Guerra Mundial ao decifrar os códigos secretos alemães. Segundo ele, se as máquinas conseguissem se fazer passar por humanos, ou seja, fazer o jogo da imitação, fazer com que seus interlocutores pensassem que eles são realmente humanos, então as máquinas estariam pensando por si e seriam inteligentes. E a partir desta definição, ele desenvolveu um teste, conhecido como teste de Turing. Existem várias versões desse teste, mas a versão mais comum é o seguinte: um interrogador humano está incumbido de tentar analisar outros dois participantes que não conhece, sendo que um deles é outro humano e o outro é uma máquina. O objetivo é tentar descobrir qual deles é a máquina. Todos os participantes estão separados uns dos outros. Se o juiz não for capaz de distinguir com segurança a máquina do humano, diz-se que a máquina passou no teste. O teste não verifica a capacidade de dar respostas corretas para as perguntas, mas sim o quão próximas as respostas são das respostas dadas por um ser humano típico. A conversa é restrita a um canal de texto, como um teclado e uma tela, para que o resultado não dependa da capacidade da máquina de renderizar o áudio. Turing, que morreu em 1954, disse que até o final do século XX existiriam máquinas que seriam inteligentes o suficiente para passar no seu teste. Mas isso não aconteceu. Até hoje, o máximo que nós temos são máquinas passando em versões simplificadas do teste. De fato, como dito anteriormente, capacidade de argumentação, de convencimento, ainda são atividades muito humanas, que os algoritmos ainda não conseguem lidar, pois são muito imprevisíveis. São atividades de caráter aleatório muito grande, fazendo com que sejam impossíveis de serem estruturadas com eficiência. Pelo menos, ainda não. É claro também que há contestações em relação a essa definição de Alan Turing de inteligência. Será que a capacidade de imitar humanos garante ao possuidor desta capacidade inteligência? Será que não há outros tipos de inteligência além da inteligência humana? E se o imitador de humanos faz suas imitações através de regras devidamente explicadas e estabelecidas, isso é ser inteligente? Foi o que questionou John Roger Searle, filósofo norte-americano, e que desenvolveu assim um argumento que ficou conhecido como o quarto chinês, ou sala chinesa. Ele é o seguinte: uma pessoa trancada numa sala que recebe mensagens escritas em chinês de pessoas do lado de fora, que devem ser respondidas também em chinês. Mas ela não fala chinês. No entanto, na sala há um manual com um programa que é capaz de receber mensagens escritas em chinês e de gerar respostas adequadas também em chinês, de modo que as pessoas do lado de fora pensem que elas estão conversando com alguém que fale chinês, mesmo que a pessoa dentro da sala não fale uma palavra na língua. E além disso, o programa segue as regras que estão explicadas no manual. Ou seja, ele também não entende uma palavra da língua, embora consiga simulá-la com perfeição. O objetivo é mostrar que cumprir tarefas apenas seguindo determinadas regras não demonstra inteligência, mesmo que seja bom o suficiente para passar no teste de Turing. Evidentemente, há muitos argumentos contra essa ideia. Como foi dito antes, é uma discussão sem fim. Bom, inteligentes ou não, a IA é uma área que não para de se desenvolver e que realiza tarefas cada vez mais impressionantes e de forma melhor que os humanos. Precisamos nos preparar para isso. A verdade é que não sabemos o que é ser inteligente. Talvez a gente nem seja tão inteligente assim no final das contas. Mas quanto à área da IA, isso não faz tanta diferença. O fato é que ela continuará crescendo, causando um impacto cada vez maior em nossa sociedade. E ao invés de se preocupar se você vai ser substituído ou não por uma máquina,
Pergunte a si mesmo que tipo de ser humano você quer ser. Procure entender estruturalmente os conteúdos que gosta e desenvolva as habilidades mais humanas, como criatividade, dialogar bem. Assim, você se diferenciará cada vez mais. Cada ser humano é único. Então, quanto mais humano você for, mais único você será. Assim, nada irá te substituir. Pelo contrário, todas as coisas fluirão a seu favor. Quer ser mais humano? Então valorize conteúdo bom. Se inscreva no canal e aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. Não esqueça do seu like e nos siga no Instagram. E compartilhe o vídeo, isso ajudaria demais o canal. Um forte abraço!